Este é o terceiro vídeo de uma série de 8 vídeos sobre a história da Igreja ao longo dos séculos. O título, A Igreja Peregrina, vem de um livro publicado em 1931 por Edmund Hamer Broadbent, que, após anos de pesquisa, documentou como, através dos séculos, comunidades de crentes mantiveram os princípios bíblicos, apesar dos desafios e perseguições. Sempre houve cristãos que escolheram permanecer fora dos sistemas religiosos dos homens, reunindo-se apenas no nome do Senhor Jesus e obedecendo às instruções bíblicas para a igreja local. Desde os dias dos apóstolos até hoje, esses irmãos e irmãs foram chamados de muitos nomes: paulícios, bogomilos, valdenses, albigenses, lollardos, hussitas, anabatistas, irmãos de Plymouth, darbistas e muitos outros. Sempre houve igrejas que se recusaram a se unir ao sistema católico e que, ao longo dos séculos, permaneceram guiadas apenas pela palavra de Deus. Apocalipse nos mostra que haveria tempos de declínio espiritual e momentos em que o próprio Senhor removeria o candeeiro de certos lugares. Mas uma coisa é certa: até a volta de Cristo, sempre haverá fiéis dedicados à sua palavra. Essas igrejas fiéis tinham algumas características em comum. Elas davam grande ênfase às Escrituras, eram profundamente espirituais e piedosas em sua maneira de viver. Devido à perseguição, se escondiam do mundo, reunindo-se em casas particulares. Sua simplicidade era evidente. Cada igreja era autônoma, mas havia plena comunhão entre elas, com encontros frequentes para estudo bíblico. Rejeitavam nomes humanos, aceitando apenas os nomes bíblicos, como irmão e cristão. Elas também se destacavam por não se submeterem a um sistema clerical. Algumas duraram apenas 1 ou 2 gerações, enquanto outras, como os paulícios e valdenses, permaneceram por séculos. Curiosamente, foram ignoradas pelos historiadores da Igreja, e muitos de seus membros sofreram perseguição e martírio. Ainda assim, influenciavam umas às outras, mantendo viva a fé genuína. Antes do ano 1500, poucos registros confiáveis restaram, devido à perseguição e às mentiras propagadas pelas autoridades religiosas. No século IV, um reformador se destacou entre as igrejas romanas. Prisciliano, um espanhol de posses e posição na sociedade, passou anos buscando alegria nas religiões pagãs, na filosofia e entre grupos heréticos. Mas foi apenas quando encontrou Cristo que descobriu a verdade. Batizado, passou a viver em plena devoção a Deus e separação do mundo. Sua paixão pelo estudo da palavra o levou a pregar e ensinar, ainda que não fosse clérigo. Logo, os frutos de seu trabalho apareceram, com reuniões espontâneas se espalhando para pregar a palavra de Deus. Inicialmente, a igreja oficial o apoiou, chegando a elegê-lo bispo de Ávila. Mas seu testemunho fiel irritou o clero mundano, especialmente Idácio, bispo metropolitano de Lusitânia. No ano 380, Idácio convocou um sínodo em Saragossa para acusar Prisciliano de aderir ao gnosticismo e maniqueísmo, doutrinas que ensinavam um dualismo entre um Deus do bem e um Deus do mal. No entanto, a tentativa falhou e Prisciliano continuou pregando. O imperador Máximo, necessitando do apoio político do clero espanhol, convocou outro sínodo em Treves, no ano 385. Ali, sob a influência de um bispo perverso chamado Ítaco, Prisciliano e 6 outros foram falsamente acusados de feitiçaria e imoralidade. Dessa vez, foram condenados pelo poder civil e executados. Entre os martirizados estava uma mulher distinta, chamada Eucrácia, viúva de um poeta e orador famoso. Foi a primeira vez na história que cristãos foram perseguidos por outros cristãos, abrindo um precedente trágico que se repetiria nos séculos seguintes. Indignados, 2 bispos mais nobres, Martinho de Tours e Ambrósio de Milão, protestaram vigorosamente e conseguiram que Ítaco perdesse seu bispado. Mas o dano estava feito. Anos depois, um sínodo em Braga, 176 anos mais tarde, confirmou a versão oficial de que Prisciliano e seus seguidores eram hereges. Essa versão permaneceu até que, em 1886, um pesquisador chamado George Shapps fez uma descoberta surpreendente. Na Universidade de Würzburg, encontrou um manuscrito contendo 11 panfletos escritos pelo próprio Prisciliano. Nos textos, Prisciliano citava frequentemente as Escrituras, defendia reuniões para estudo bíblico, onde todos podiam participar, e afirmava que a redenção era uma obra de Deus, não um ato mágico da Igreja. Ele ensinava que cada pessoa precisava crer por si mesma, e que o clero não possuía poderes espirituais especiais, pois todos os irmãos eram igualmente dotados do Espírito de Deus. Além disso, se posicionava contra o gnosticismo e o maniqueísmo, desmentindo a Igreja oficial.